E a Polícia Federal em Florianópolis prendeu um homem. O motivo da prisão foi por comprar notas falsas. Isso mesmo, notas falsas. As informações agora diretamente da Polícia Federal. O delegado Cléo Mazotti está conosco aqui. Ele que é o chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. Esse homem que comprava, delegado, notas falsas, como é que era essa transação? Explica para as pessoas que estão em casa. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, prazer estar participando do programa. Esse indivíduo, ele comprou cédulas falsas pela internet e depois o vendedor dessas cédulas falsas, o responsável por um laboratório de contrafação no Rio de Janeiro, encaminhou por meio dos correios as cédulas falsas para esse indivíduo, que recebeu aqui em Santa Catarina, numa agência dos correios próxima ao aeroporto. E como a Polícia Federal trabalha em conjunto com os correios e nós temos sistemas para monitorar determinadas encomendas que suspeitamos contêm ilícitos, logramos êxito em identificar o indivíduo recebendo as cédulas e efetuamos sua prisão. Certo. Agora, doutor, é o seguinte, com a tecnologia cada vez mais aprimorada, principalmente em impressões, como é que a pessoa consegue descobrir se a nota é falsa ou não? Principalmente uma pessoa leiga que não conhece nada de informatização, que não conhece nada de impressão. Esse ponto é extremamente importante de esclarecer. As cédulas de real, elas têm bastante itens de segurança. Elas têm marca d'água, elas têm ranhura, elas têm o desenho, ele é bastante difícil de fazer a impressão. Então, assim, o importante é que as pessoas tenham a curiosidade, principalmente com quem mexe com dinheiro em espécie, que vá ao Banco Central do Brasil, entre no site do Banco Central do Brasil e verifique quais são os itens de segurança que tem que ter a cédula. Um muito importante e que é fácil de detectar é o dinheiro. O papel da moeda brasileira, ela não é exatamente um papel, ela é um algodão, ela tem ranhuras. E isso é bastante difícil de fazer a contrafação. Então, se uma cédula é muito lisa, ela parece uma folha de papel A4, mesmo que a impressão seja boa, a cédula pode ser falsa. Outra coisa é o número de série. Se a pessoa for receber vários tipos de várias notas, várias cédulas, e qualquer número de série for igual a outra, uma das duas notas, no mínimo, é falsa. Muito possivelmente as duas. Então, quem lida com dinheiro, quem recebe dinheiro, tem que ter bastante atenção para acabar não recebendo uma cédula falsa e ficar no prejuízo. Certo. Doutor, como é que era o comércio, como é que é a comercialização dessas notas falsas? Até porque, se a gente sair na rua em Florianópolis, ali na praça, não tem gente oferecendo aí, compre dinheiro, compre uma nota de 200 por 50, tal. Como é que é o comércio disso? Infelizmente, esse comércio ele acaba sendo feito pela internet, alguns, inclusive, em sites de venda conhecidos, muitas vezes também no que a gente chama de Dark Web ou Deep Web, que é uma internet profunda, uma internet que não está tão fácil de acessar, mas que indivíduos que querem praticar ilícitos acabam acessando sites ou sítios nesse tipo de provedor, mas muitas vezes também está em provedores que infelizmente são abrigados na rede aberta, e acaba se tendo esse tipo de encomenda, e elas são muitas vezes encaminhadas pelos correios. É importante que as pessoas saibam que, uma vez que você faça esse tipo de encomenda, uma vez que você adquira esse tipo de cédula, o crime de moeda falsa ele é extremamente grave. Ele é apenado com uma pena de 3 a 12 anos. Por quê? Porque um dos motivos do crime ser tão grave é porque quando você falsifica uma moeda, você tira o valor dela, inclusive no mercado internacional, porque a moeda tem que ter confiabilidade, inclusive na cártula dela. Então, é por isso que é muito importante que as pessoas comecem a verifiquem quando vai receber a cédula, para a gente continuar a retirar essas cédulas de circulação. A Polícia Federal tem retirado muitas cédulas de circulação antes que ela entre, como, por exemplo, nesse flagrante ou numa apreensão que fizemos ontem aqui em Florianópolis de 20 cédulas. Mas é importante que as cédulas que estejam em circulação, elas sejam detectadas pela população.
Tá certo. Ora, doutor Cléo, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando, né? Obrigado por nos atender. A gente segue acompanhando até porque teve aí essa nova apreensão de 20 cédulas que foram apreendidas por vocês da Polícia Federal e, óbvio, é importante que as pessoas saibam exatamente como proceder. Inclusive, se o senhor quiser dar mais alguma orientação ao público que nos assiste, fique à vontade, doutor, com relação a isso, né? Recebeu a nota falsa, o que ele deve fazer? Exatamente. Então, só 2 orientações rápidas. Se você for vender alguma coisa e for receber dinheiro em espécie, procure receber em lugares onde você consiga verificar essas cédulas e não de forma muito rápida que você não consiga nem olhar as cédulas, porque é assim que os falsários fazem. E outra coisa bastante importante é prestar muita atenção que se você receber uma cédula falsa e você não pode recolocá-la em circulação. Isso é um crime. Mesmo que você tenha recebido a cédula falsa de boa fé, você não pode recolocá-la em circulação. Então, ou você procura uma delegacia de polícia e faz um boletim de ocorrência entregando a cédula, ou você procura uma instituição bancária e entrega essa cédula. Infelizmente, você vai sofrer o prejuízo. Mas não tente recolocar ela em circulação, porque você está cometendo um crime. Não, e depois é o seguinte, né, doutor? Tem que denunciar o cara que te deu a cédula, né? O cara que repassou a cédula. Registra um BO, eu recebi do José dos Santos lá, ele me pagou e aí o seguinte, pagou com essa nota, agora descobri que é falsa. Nesse BO tem que colocar o nome de quem que passou, quem que repassou pra gente aquela nota? Exatamente. Uma vez que vai fazer negócio e vai receber em espécie, veja de quem você está recebendo, pegue os dados de quem você está recebendo. Por quê? Porque aí a gente muitas vezes a gente não consegue investigar, porque a pessoa que recebeu a cédula mal sabe de quem ela recebeu. Eu recebi de uma pessoa com camisa azul e boné branco. E aí a gente não tem como investigar, aquilo ali fica daquele jeito. Mas se você souber de quem você recebeu, se você conferiu os dados de quem você recebeu, a gente vai investigar e muito possivelmente vai chegar na pessoa que está cometendo esse tipo de crime. Doutor Cléo Mazzotti, muito obrigado, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Uma boa tarde. Uma boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Olha, atenção para quem mora em Camboriú, estão abertas inscrições para oficinas, né? A Secretaria de Assistência Social é quem está promovendo. A Secretaria de Assistência Social de Camboriú abre novas inscrições para oficinas de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Na última quarta-feira, o Centro de Múltiplo Uso Alice Testoni Gomes sediou a oficina Coral Idade Certa e a Oficina da Alegria, com atividades de música, dança e workshop sobre economia do lar para a terceira idade. As oficinas de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, programa gerido pela assistência social do município de Camboriú, atendem diversas faixas etárias, desde crianças a partir dos 6 anos, adolescentes no contraturno escolar e até a melhor idade, possibilitando que o cotidiano dos participantes incluam diversas atividades. O acesso às oficinas não é direto. Diferente de cursos livres, essas atividades são voltadas para o público prioritário. Por isso, o interessado precisa primeiro passar por uma avaliação técnica no CRAS do Centro ou do Monte Alegre, para comprovar o perfil socioeconômico e a inscrição no Cadastro Único. As oficinas oferecidas pela assistência social, dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, podem ser feitas diretamente nos CRAS. Para crianças e adolescentes, a gente pede que os responsáveis procurem o CRAS, tanto do Centro quanto do Monte Alegre, né, informando que tem interesse em participar das nossas oficinas, fazendo a inscrição. Para os idosos, as mulheres, né, e gestantes, também procurem o CRAS mais próximo, do Monte Alegre ou do Centro, para também estar fazendo a inscrição. Pode levar um documento de identificação e comprovante de residência dizendo que tem interesse em participar das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Entre as modalidades oferecidas estão a Casa da Costura, que já conta com 7 turmas em andamento, e inscrições abertas para a Oficina de Fanfarra, Oficina da Alegria, Oficina Coral Idade Certa, Oficina Magia do Som e Ritmo e Movimento. Segundo a Assistência Social de Camboriú, o município projeta o lançamento de novos editais para a contratação de mais instrutores de teatro, artes e dança. É muito bom, legal, estilo de vida, tranquilo, eu adoro. Além da técnica, as oficinas promovem a integração entre os participantes, como é o caso das atividades voltadas à terceira idade, que buscam a socialização e integração dos participantes.
Muito bem. Agora a gente vai, a Bianca Robles, a falar sobre o feriadão. Muita gente vai estender o feriado, começa hoje sexta, vai até quarta. Bianca Robles, eu recebi a informação aqui que você vai trabalhar no feriado. Vamos lá, Bianca. Qual é a informação? Pois é, Saul, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização e também o monitoramento nas rodovias federais de Santa Catarina, principalmente na BR-101, BR-282 e também na 470, porque devem ser as BRs que mais devem ter fluxos, de veículos neste final de semana e neste feriado. A intensificação da fiscalização da PRF vai acontecer de hoje, sexta-feira, até terça-feira, dia 21. E também, de acordo com a PRF, os motoristas devem ficar atentos ao possível congestionamento, principalmente nesta sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde e também no retorno na terça-feira, entre as 2 horas da tarde e as 10 horas da noite. Inclusive, o chefe de comunicação da PRF, Adriano Fiamoncini, falou com a gente sobre essa intensificação da fiscalização no feriado de Tiradentes. O foco da fiscalização será o combate a infrações graves, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso do celular e falta de dispositivos de segurança, como cinto, cadeirinha e capacete. Em caso de acidentes sem vítimas, somente com danos materiais, o envolvido tem a obrigação de liberar a via. O registro da ocorrência pode ser feito em casa, preenchendo a CST, Comunicação de Sinistro de Trânsito. O documento tem valor legal, é reconhecido por outros órgãos e seguradoras. O endereço é www.comunicante.prf.gov.br. Muito bem, Bianca Robles, dadas as informações do Adriano Fiamoncini, informações importantes para quem vai pegar as estradas. Tem alguma atualização com relação àquele prédio lá de Itajaí, aquele prédio que afundou aproximadamente 30 centímetros, Bianca? Olha, Saul, ontem o vice-prefeito fez uma reunião na tarde de ontem, o vice-prefeito de Itajaí fez uma reunião na tarde de ontem com alguns órgãos competentes para tomar algumas decisões em relação a este prédio que cedeu 30 centímetros na noite de quarta-feira. O prédio segue interditado, também foi feita uma reunião com o proprietário do imóvel, pois este imóvel é particular e cabe a ele tomar algumas providências que ele recebeu essas orientações, inclusive as documentações necessárias a serem entregues em alguns prazos para que seja feita as devidas orientações e as devidas medidas também sejam tomadas em relação a este prédio. As famílias seguem ainda desabrigadas, sem poder acessar o prédio, então ainda seguimos com o prédio interditado. Saúl. Tá certo, Bianca Robles, muito obrigado pelas informações. Vai ficar devendo para a segunda dica, hein? Vai ficar devendo para segunda-feira. Um abraço para você, bom final de semana. Olha só, eu já posso adiantar aqui alguma dica, que é que neste sábado a gente vai ter aí a continuação do Festival das Etnias, que vai acontecer ali na Praça da Bíblia a partir das 11 horas da manhã. Eu conferi o teatro, a apresentação que aconteceu no teatro na quarta-feira, foi bem bacana, vale e conferir e aproveitar também a feira que já vai estar acontecendo na Praça da Bíblia aqui em Balneário Camboriú. É bem bacana, dá para aproveitar, viu? Tá certo, obrigado, Bianca Robles, obrigado pela sua participação, bom final de semana. Muito obrigada, Saúl. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Tá certo. Olha, uma audiência pública aconteceu em Camboriú para debater o sistema de aposentadoria dos servidores do município. Vamos acompanhar. O projeto de lei complementar número 33 de 2025, que propõe adequar o regime próprio de previdência social de Camboriú às diretrizes da Emenda Constitucional 103 de 2019, que alteram as regras de aposentadoria e pensão dos servidores municipais, foi debatido em audiência pública na última quarta-feira na Câmara de Vereadores. O encontro foi marcado por explicações técnicas e questionamentos da categoria. Representantes do Instituto de Previdência e especialistas apresentaram a necessidade da reforma para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo, temendo um déficit atuarial para as próximas décadas. Já os servidores e representantes sindicais manifestaram preocupação com a idade para a aposentadoria e com as mudanças no cálculo de benefícios. Nós entendemos que a reforma da Previdência ela é complexa, sabemos disso, mas ela é necessária e importantíssima para o bem do próprio servidor público.
Vamos levar em consideração as demandas que foram apresentadas, vamos discutir, debater esses pontos. Vamos apresentar uma nova reunião para trazer maiores informações para que o servidor possa também ter a tranquilidade de que tudo está sendo feito de maneira transparente. Nós não podemos permitir que o projeto ele caminhe de forma que o servidor também não se sinta seguro e sem que ele perceba que isso fará bem futuramente para todos os servidores públicos do município de Camboriú. Além das regras previdenciárias, a gestão administrativa do Instituto também foi pauta, com questionamentos sobre investimentos em infraestrutura e o uso da taxa de administração. Novos dados técnicos e cálculos atuariais serão apresentados em um próximo encontro antes da votação do projeto. Assunto importante. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, a nova gestão do HCC apresenta a prestação de contas dos primeiros 30 dias no comando do hospital. Previsão do tempo, comentário político e outros assuntos.